Um dos generais mais poderosos do mundo antigo estava parado na beira de um rio, com cavalos, com carros, com ouro e prata suficientes para comprar uma cidade. E ele estava com raiva, porque a cura que havia viajado tanto para encontrar chegou numa instrução que parecia uma piada. Vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, general do exército da Síria, vitorioso em batalhas, respeitado pelo rei, ficou olhando para aquele rio com a raiva de quem achou que merecia mais. Para entender o peso daquele momento, é preciso entender quem era Naamã. A Bíblia apresenta esse homem com uma das frases mais importantes de toda a Escritura. Na tradução de João Ferreira de Almeida, o texto diz assim: era homem valoroso e era muito respeitado diante do seu Senhor, porquanto por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. E era este homem herói poderoso, porém leproso. Valoroso, herói, poderoso, vitorioso, porém leproso. Tudo que Naamã tinha conquistado, e aquela palavra pequena que mudava tudo. Porém, a lepra não respeitava o título, não respeitava as batalhas ganhas, não respeitava o respeito do rei. E Naamã sabia disso melhor do que ninguém. E a resposta para o problema de Naamã não veio de onde ele esperava, não veio de outro general, não veio de um sábio da corte, não veio de um médico famoso. Veio de uma criança, uma menina israelita, capturada em guerra, escrava na casa de Naamã, sem nome na Bíblia, sem poder, sem liberdade. E essa menina disse à sua senhora uma coisa pequena que mudaria a vida de um general poderoso. Tomara que o meu senhor fosse ter com o profeta que está em Samaria, porque ele o curaria da sua lepra. A menor pessoa da história tinha a maior resposta, e ela escolheu falar, mesmo sendo escrava, mesmo sendo criança, mesmo sendo de outro país. Naamã fez a viagem, trouxe carta do rei, trouxe riqueza. Chegou à porta de Eliseu com toda a pompa que um general da Síria poderia reunir. E Eliseu nem saiu. Mandou um mensageiro dizer: vai ao Jordão e mergulha 7 vezes, e a lepra será curada. Naamã ficou furioso. A Bíblia descreve a raiva dele com detalhes que qualquer criança vai reconhecer. A raiva de quem esperava algo grande e recebeu algo simples. Ele virou as costas, começou a ir embora, porque 7 mergulhos num rio simples não pareciam suficientes para um homem tão importante. Mas os servos de Naamã, de novo, os menores da cena, se aproximaram e disseram com sabedoria: meu pai, se o profeta te houvera mandado fazer alguma grande coisa, não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e serás limpo. Naamã ouviu e desceu ao rio, e mergulhou 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o texto diz, com uma precisão que ainda impressiona séculos depois: a sua carne tornou como a carne de um menino pequeno, e ficou limpo. A carne de um menino pequeno, como se a cura não fosse só da lepra, fosse de tudo que o tempo e o orgulho haviam endurecido nele. Você já tentou fazer alguma coisa do seu jeito e não funcionou? E alguém te disse para tentar de outro jeito e você ficou com raiva porque parecia simples demais? Hoje à noite você vai ouvir a história de um homem poderoso que passou por exatamente isso e que quase perdeu a cura porque o caminho parecia fácil demais. A história de Naamã, um general que aprendeu que às vezes o maior ato de coragem não é vencer uma batalha, é abaixar a cabeça e mergulhar num rio simples. Fica bem quietinho, deixa os olhinhos pesarem e me escuta. A história acontece no tempo dos reis de Israel e da Síria, 2 reinos vizinhos que viviam em tensão, às vezes em guerra, às vezes em paz frágil. A Síria era um reino poderoso, com um exército forte,
E Naamã era o general desse exército, o homem responsável pelas vitórias do rei. Um cargo que exigia força, estratégia e a confiança total do soberano. Em Israel, nesse mesmo tempo, havia um profeta chamado Eliseu, discípulo de Elias, homem de Deus, que realizava sinais e prodígios que corriam de boca em boca pelos dois reinos. E foi justamente essa distância entre o general mais poderoso da Síria e o profeta mais simples de Israel que a história de Deus decidiu atravessar. Antes de falar da doença, a Bíblia fala do homem e faz questão de mostrar o quanto ele tinha conquistado. Naamã tinha batalhas vencidas, tinha o respeito do rei, tinha uma casa, servos, recursos. Tinha o tipo de posição que a maioria das pessoas passaria a vida inteira tentando alcançar. E tinha lepra, uma doença da pele que naquela época não tinha cura, que isolava as pessoas, que avançava devagar e não parava. Tudo que Naamã conquistou com força e estratégia, a lepra não se importava. Ela avançava mesmo assim, e nenhuma vitória em batalha conseguia detê-la. Entre os servos da casa de Naamã havia uma menina. A Bíblia não diz o nome dela, não diz quantos anos tinha. Só diz que era israelita, capturada em guerra, levada para a Síria como escrava. Pensa no que é isso. Ela foi arrancada da sua terra, da sua família, do seu povo. Virou serva na casa do general do exército inimigo. Não tinha poder, não tinha liberdade, não tinha voz. E ainda assim, essa criança sem nome, sem poder, sem liberdade, foi a pessoa que abriu o caminho para a cura de Naamã. Ela falou. Ela teve fé suficiente para falar, mesmo sendo pequena. Deus não usou um rei para salvar um general. Usou uma criança escrava, como se quisesse mostrar desde o início. O caminho para a cura não passa pelo poder. Quando o rei da Síria ouviu o que a menina havia dito, ele tomou uma decisão. Mandaria Naamã a Israel e escreveu uma carta ao rei de Israel pedindo a cura do seu general. Naamã partiu com 10 talentos de prata, 6.000 peças de ouro, 10 mudas de roupa, com cavalos e carros, com a carta do rei, com toda a aparência de quem acha que a cura pode ser comprada. O rei de Israel recebeu a carta e ficou apavorado. Rasgou as próprias vestes. Disse: "Acaso sou eu Deus para matar e para fazer viver? Que este me manda um homem para eu curar da sua lepra?" Ele achava que era uma armadilha política. Mas Eliseu ouviu o que acontecera e mandou chamar Naamã. Naamã chegou com toda a sua pompa à porta da casa de Eliseu. Cavalos, carros, ouro. A presença de um general que estava acostumado a ser recebido com cerimônia. E Eliseu não saiu. Mandou um mensageiro à porta com uma instrução simples. Vai ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Tua carne voltará ao normal e serás limpo. Naamã não gostou. A Bíblia é honesta sobre isso. Ele ficou furioso. Esperava que Eliseu viesse em pessoa, que fizesse gestos, que houvesse algo impressionante. Em vez disso, um recado pela porta e um rio simples. Naamã virou e foi embora com raiva e quase perdeu a cura mais importante da sua vida por não conseguir aceitar que ela viesse assim. A raiva de Naamã tinha palavras. A Bíblia guarda o que ele disse. Porventura não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? Os rios de Damasco eram mais conhecidos, mais importantes, mais bonitos. Por que aquele rio simples de um reino menor? Esse é o pensamento que todos nós já tivemos em algum momento. Não sobre rios, mas sobre o jeito que a ajuda chega. A gente esperava um caminho grande, e Deus mandou um caminho simples. E a gente vira as costas, exatamente como Naamã fez. De novo, os menores da cena salvam o maior.
Os servos de Naamã se aproximaram dele com uma sabedoria que vem de quem é pequenininho, mas enxerga com clareza. A Bíblia registra o que eles disseram. Meu pai, se o profeta te houvera mandado fazer alguma grande coisa, não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e serás limpo? Meu pai, eles chamaram o general de pai, com respeito e ternura, e fizeram a pergunta mais simples e mais certeira que alguém poderia fazer. Se fosse difícil, você faria. Por que simples é problema? Às vezes, a sabedoria está nas pessoas mais simples ao redor. Naamã era poderoso, mas precisava ouvir os seus servos para conseguir a cura. Naamã ouviu os servos e algo nele cedeu. Não foi fácil, mas cedeu. Ele virou e foi em direção ao Rio Jordão. Imagina o que foi aquele caminho. Um general que havia girado com raiva agora vai andando para um rio simples, com cavalos e carros ainda atrás dele, mas sem a pompa de antes. Algo havia mudado no passo. O Rio Jordão era um rio pequeno, não era impressionante, não era famoso. Era o tipo de rio que um general da Síria nunca notaria se estivesse passando por ali em marcha. E era exatamente esse rio que guardava a cura de Naamã. Não porque havia algo mágico na água, mas porque obedecer, de um jeito simples, sem drama, era o caminho. Naamã desceu até a beira do Jordão. Olhou para a água. Era o momento mais importante da sua vida e parecia o mais simples. Ele entrou e mergulhou pela primeira vez. E nada aconteceu visivelmente. A lepra ainda estava lá. O corpo ainda estava marcado. E a instrução dizia: 7 vezes. Existe algo muito bonito nessa imagem. A obediência que não vê resultado imediato, mas continua, que vai ao 2º mergulho e ao 3º, sem garantia visível de que vai funcionar. Naamã continuou. 2, 3, 4, 5, 6. E então, na 7ª vez, alguma coisa aconteceu que séculos de batalhas não tinham conseguido. O texto bíblico, na tradução de João Ferreira de Almeida, descreve o que aconteceu depois do 7º mergulho com uma imagem que é impossível esquecer. A sua carne tornou como a carne de um menino pequeno e ficou limpo. A carne de um menino pequeno, não apenas pele curada, a imagem mais bonita de renovação que existe, o começo, a infância, o corpo que ainda não carrega cicatrizes. Naamã saiu do rio diferente de como entrou. Não apenas porque a lepra havia sumido, mas porque o homem que entrou no rio com raiva e orgulho saiu com algo que o orgulho nunca consegue dar: leveza. 7 mergulhos e uma vida inteiramente diferente do outro lado. Naamã voltou a Eliseu. Desta vez não com raiva. Desta vez com os servos, com os cavalos, com os carros, mas com uma postura completamente diferente. Ele ficou diante do profeta e disse na tradução de João Ferreira de Almeida: Eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. O general sírio, pagão, vitorioso em batalhas contra Israel, confessou o Deus de Israel. A cura não foi só da pele, foi de uma visão de mundo inteira. E pediu que Eliseu aceitasse um presente: todo o ouro, toda a prata, todas as roupas que havia trazido. Naamã queria dar algo em troca, mas Eliseu recusou. A recusa de Eliseu é um dos detalhes mais importantes da história. Naamã queria pagar, queria que a cura tivesse um preço, porque preço é algo que um general entende. É uma troca justa. Mas Eliseu disse: Vivo o Senhor diante de cuja face estou, que não aceitarei. E Naamã insistiu, e Eliseu não cedeu, porque aquela cura não podia ter preço. Ela havia vindo de Deus, não de Eliseu, não do Rio Jordão, não dos 7 mergulhos.
O profeta, o rio e os mergulhos eram apenas o caminho. A fonte era outra. Algumas coisas não dá para comprar. E Naamã precisava aprender que o presente que havia recebido não cabia em moeda nenhuma. Naamã fez então um pedido incomum. Pediu para levar um pouco de terra de Israel, o peso que 2 mulos pudessem carregar. E explicou por quê. Ele seria obrigado a entrar no templo dos ídolos sírios com o seu rei. Era parte do cargo. Mas dentro do coração, ele adoraria outro Deus e queria a terra de Israel para se ajoelhar. Eliseu disse uma palavra simples: vai em paz. E Naamã partiu. General sírio, curado de lepra, carregando terra de Israel, confessando o Deus que seus servos israelitas adoravam. A história começa com um general poderoso que viajou para comprar uma cura. E termina com um homem diferente, que partiu de mãos vazias de ouro, mas cheio de algo que ouro nunca compra. Existe uma coisa que quase impediu Naamã de ser curado. Não foi a lepra, não foi a distância, não foi a falta de recurso. Foi esperar que a resposta viesse de um jeito diferente do que veio. Ele chegou preparado para algo impressionante e recebeu uma instrução que cabia em poucas palavras. Vai, mergulha 7 vezes. O caminho mais curto e o que mais custou aceitar. Existe um tipo de orgulho que não é barulhento, não é arrogante. É só aquela voz dentro da gente que diz: não era assim que eu imaginava, e por isso fecha a mão. E Naamã quase fechou a mão. Quase voltou para Damasco com toda a riqueza e sem a cura. Mas os servos fizeram a pergunta certa e ele abriu. Voltemos por um momento à menina. A menina sem nome. A menina que a Bíblia não descreve. Não diz como ela era, não diz o que sentiu. Mas podemos imaginar o que foi aquela escolha de falar. Ela havia sido capturada. Havia perdido a família, o lar, a liberdade. Estava servindo na casa do general que representava o povo que havia tirado tudo dela. E ainda assim, ela falou. Disse que havia um profeta em Israel que poderia curar, com a generosidade de quem quis ajudar mesmo quando não era obrigada. Ela poderia ter ficado em silêncio. Ninguém saberia. Mas ela escolheu falar. E o que saiu daquela boca pequena mudou a vida de um general poderoso. A história de Naamã tem um padrão que vale a pena observar. As pessoas menores são as que têm as respostas maiores. A menina escrava abre o caminho. Os servos de Naamã convencem o general a descer ao rio quando ele estava girando para ir embora. A sabedoria não mora necessariamente no maior posto. Você não precisa ser o maior para ter a resposta certa. Você não precisa ser o mais importante para fazer a diferença. A menina não tinha nome, e ainda assim mudou a história de um general. Eles só disseram o que era verdade, no momento em que era preciso dizer. E isso foi suficiente. Naamã trouxe 10 talentos de prata, 6.000 peças de ouro, 10 mudas de roupa. Tudo isso para comprar o que a água simples de um rio pequeno entregou de graça. Não porque a água do Jordão fosse mágica, mas porque obedecer 7 vezes, sem resultado visível entre um mergulho e outro, foi o ato que fez a mão fechada do orgulho abrir. O ouro compra status, compra posição, compra atenção, mas não compra a disposição de fazer algo que parece simples demais para alguém tão importante. E o rio deu o que o ouro não conseguiu. Não porque o rio fosse melhor, mas porque na beira daquele rio, o Naamã que queria pagar aprendeu a receber. 7 é um número que aparece muito na Bíblia. É um número da completude e aparece aqui nos mergulhos de Naamã como se a cura só pudesse ser completa depois do 7º. Imagina o que foi mergulhar pela 2ª vez sem ver resultado, pela 3ª, pela 4ª. Cada mergulho, uma escolha de continuar sem garantia visível.
Essa é a obediência que a história de Naamã celebra. Não a obediência fácil, a que funciona de imediato. A obediência que continua mesmo sem ver resultado nos primeiros 6 mergulhos. E no 7º, a carne de um menino pequeno. Renovação completa. Como se Deus estivesse esperando a vez em que Naamã parasse de calcular e simplesmente continuasse. Naamã voltou a Eliseu curado de lepra. Mas o que mais havia mudado não estava na pele, estava na postura, estava na voz, estava no jeito de estar diante de alguém. O general, que havia chegado com raiva porque o profeta não saiu para recebê-lo, agora ficou de pé diante de Eliseu e disse: "Sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel." Ele foi buscar cura para o corpo e voltou com cura para algo maior. A lepra havia sumido, mas também havia cedido aquela coisa dura que faz a gente ir embora quando o caminho parece simples demais. E foi isso que os 7 mergulhos fizeram que o ouro não conseguiu. Abriram uma porta dentro de Naamã que o poder e as vitórias em batalha nunca haviam conseguido abrir. Naamã quase perdeu a cura por causa do caminho. Não porque o caminho fosse errado, mas porque parecia simples demais para alguém tão importante. E essa é a pergunta que a história de Naamã faz para cada um de nós. Existe alguma coisa que você está esperando de um jeito específico e quando vem de outro jeito, você vira as costas? Existe algum rio simples que você está recusando porque esperava algo maior? Alguma instrução que parece pequena demais para o tamanho do que você está sentindo? A menina não tinha nome, os servos não tinham poder, o rio não era impressionante. E a cura veio por tudo isso, porque Deus frequentemente usa o que parece menor para fazer o que parece impossível. Talvez você já tenha passado por isso, uma instrução que parecia pequena demais, um jeito de fazer que não parecia suficiente para o problema. Uma solução que parecia simples demais para algo que doía muito. A história de Naamã diz: desce ao rio. Não importa se o seu coração esperava algo maior. O que você está recusando pode ser exatamente o que vai trazer a cura. E se você precisar de 6 mergulhos sem resultado visível antes do 7º, continue. A carne de um menino pequeno está esperando do outro lado de uma obediência que não desistiu. O Deus que usou uma menina escrava para começar a história é o mesmo que enxerga os pequenos, os que não têm nome, os que falam quando poderiam ficar em silêncio. Naamã esperava algo grande, e Deus mandou algo simples, e isso quase custou a cura. Às vezes, a nossa fé também faz isso. Espera o sinal grande, a resposta impressionante. E quando vem de um jeito menor do que esperava, questiona. A história de Naamã diz: o caminho que parece pequeno pode ser exatamente o caminho certo. 7 mergulhos num rio simples. Uma menina que falou. Servos que fizeram uma pergunta. A grandeza de Deus não está no tamanho do instrumento, está no tamanho do resultado. E o resultado foi a carne de um menino pequeno, no outro lado de um rio que Naamã quase não entrou. Essa história tem um padrão impossível de ignorar. A menina escrava salva o general. Os servos salvam o general. O rio pequeno de Israel cura o que os rios famosos de Damasco não curaram. Você não precisa ser o maior para fazer a diferença. Não precisa ter o cargo mais importante. A menina não tinha nome e mudou a história de um general. Quando você diz uma coisa verdadeira no momento certo, mesmo sendo criança, mesmo não tendo poder, você pode estar abrindo um caminho para alguém que parece maior que você, mas precisa muito da sua fala. Deus usa os pequenos, sempre usou e continua usando. Pode ser que você tenha alguma coisa que não passa, uma dificuldade que volta, algo que a força não resolveu. O mesmo Deus que mandou Naamã ao Jordão ouve você agora.
Não precisou de grandiosidade para curar um general sírio. Não precisa de grandiosidade para cuidar de você. Você pode deitar agora, com o piso do dia saindo dos ombros, sabendo que às vezes a maior coisa que Deus pede é a mais simples: continuar. Confiar no caminho que parece pequeno. E se hoje você precisar mergulhar a 6ª vez sem vir resultado, mergulhe a 7ª. A renovação está esperando do outro lado. Naamã chegou com ouro e saiu com algo que ouro nunca compra. Chegou com raiva e saiu com paz. Chegou com lepra e saiu com a carne de um menino pequeno. E uma menina sem nome, em algum lugar daquela casa na Síria, nunca soube o que a sua fala havia feito, mas fez. Boa noite. Que você durma sabendo que Deus usa os pequenos, que o rio simples pode ser o caminho certo e que a renovação que você precisa pode estar esperando do outro lado de um mergulho que parecia improvável.